Aqui, reconhecemos a diferenciação entre o que é e o que aparenta ser, e, portanto, recusamo-nos a aceitar nossa imaginação como realidade. Tudo o que é necessário é abandonar nossas próprias crenças equivocadas. Palavras não representam fatos, apenas ideias sobre os fatos. O HSIM destaca a importância de entrar em contato direto com a realidade, sem permitir que nosso sistema de crenças interfira. Portanto, não interrompa, aborde a situação de uma maneira diferente para que possamos perceber o que realmente importa. Independentemente de concordar ou não com o que será dito, a verdade não exige sua concordância, apenas o seu reconhecimento. Você é atemporal, infinitamente presente, aqui e agora. Isso pode parecer uma conquista, mas não é, você não ganha nada, apenas perde. Não há nada para aprender, no entanto, há muito a desaprender. É necessário ter uma paciência imensa para entender e discernir isso. É um processo longo de desaprendizagem até que o discernimento apareça, num instante, e, quando isso acontece, é indescritível. Essas instruções não te conduzirão a lugar algum, elas apenas te guiam de volta ao local do qual você nunca saiu. Em resumo, o ensino aborda 3 aspectos. Primeiro, no plano fenomenal, ao deixar de resistir ao que é e se harmonizar com isso, alcança-se um estado de clareza. Segundo, à medida que a visão clara se aprofunda, surge a compreensão de que ninguém está fazendo nada, há apenas um, fazendo tudo, através dos diversos fenômenos que servem como instrumentos. Terceiro, o aparentemente separado eu é um equívoco criado pela mente, que divide tudo em um sujeito, teu, e um objeto, tu, mundo fora desse eu. Essa dualidade aparente, essa sensação de estar separado e à parte, é a causa fundamental da infelicidade. Ao contemplar a fonte de tudo, ao estado natural que existe antes de qualquer manifestação, o indivíduo, o eu, é finalmente visto como um objeto. O retorno à unidade é nada mais do que o fim dessa divisão. A compreensão absoluta, seleções de UHSIM. Cada ser humano passa por 2 nascimentos. O primeiro ocorre no útero da mãe, enquanto o segundo é a formação da noção do eu. É nesse ponto que os desafios começam. Pais, professores e a sociedade, em conjunto, induzem um estado hipnótico chamado eu. Para esclarecer, é crucial desafiar e examinar sua própria realidade. A cognição direta está sempre disponível, aqui e agora. Permita-me criar uma imensa fogueira e alimentá-la com todos os conceitos, julgamentos e ideias. Quando o fogo os consumir, o mundo se revelará como um lugar perfeito. A simplicidade fundamental da questão é a seguinte: e na ausência de identificação com qualquer coisa, quem você é? Existe um conceito central sobre o qual todo o resto é construído, e esse é o eu, a ideia de uma identidade separada do mundo. Somente quando essa noção é percebida como falsa, a verdadeira essência pode brilhar. O surgimento da clareza implica na perda daquilo que nunca foi verdadeiramente possuído. O passo final em uma jornada espiritual é perder a própria identidade. Confie que o mesmo princípio que o trouxe até aqui o guiará até o final. Tudo o que existe é a consciência é a essência de toda a existência. Na ausência dela, o que resta? Todas as manifestações surgem e desaparecem na consciência, que é a condição prévia para toda percepção. Tudo o que é percebido é visto pela consciência como um objeto, inclusive aquele que está percebendo. Isso deve ser compreendido. Depois, vá cultivar suas cenouras. O pensamento geralmente cria mais problemas do que resolve. Lutar contra a mente é fortalecê-la. Enxergar além da mente, alcançar o que está antes dela, é retirar todo o seu poder. O fluxo de pensamentos é contínuo, desejar interrompê-lo é como desejar enterrar a própria sombra. O objetivo, portanto, não é cessar os pensamentos, mas desvincular-se da identificação com eles. Os pensamentos são como convidados indesejados em uma festa, ao serem ignorados e não alimentados, eles se retiram. Buscar entender a unidade é tão inútil quanto tentar beber com os ouvidos.
Utilizar a mente para atingir a compreensão final é comparável a contratar um ladrão para proteger uma casa de outros ladrões. Você não sabe o que é universalmente bom, você apenas conhece o que é bom para si mesmo. No entanto, tudo isso é relativo. O que é benéfico para você pode ser prejudicial para mim. O que traz satisfação hoje pode gerar descontentamento amanhã. Não seria mais sensato deixar os julgamentos para os tolos? A estratégia de buscar uma posição vantajosa na vida é a origem da tristeza. Você não é o protagonista desta peça, você é apenas um dos muitos personagens. Cada um tem um papel designado a desempenhar, e nenhum ator pode alterar seu papel no palco conforme suas preferências. Por que persistir numa ilusão ao tentar controlar algo? Eu rio ao ouvir você falar sobre seus planos. Qualquer coisa que possa ser adquirida também pode ser perdida. Apenas o eterno é verdadeiramente duradouro. Essa compreensão é o primeiro passo em direção à unidade que sempre existiu e sempre existirá. O que a laranjeira precisa fazer para que as laranjas cresçam? O que o céu precisa fazer para ser azul? O natural não exige estudo ou prática. Alguém estuda como dormir. Para alcançar o que é natural, basta eliminar o que não é natural. A fruta contém a semente que, por sua vez, contém a fruta. Simplesmente sentando, sem objetivo, sem cronograma, sem forma e sem intenção, a semente se abre na fruta. Apenas sentando. Os homens estão tão encantados com a árvore que esqueceram da semente, a origem da árvore. Acreditar ser aquilo que vem e vai é uma grande loucura. Crer que o transitório pode conduzir ao permanente é decepcionante. O que vem e vai é apenas uma aparência. Aquilo que percebe todas as idas e vindas é a única substância. Ao beber desse elixir, a vida é reconhecida como eterna. O caminho de saída é o caminho de volta. Volte a atenção para aquilo de onde a infinitude surgiu. Olhe profundamente para dentro de si mesmo e tente se encontrar. O fracasso que se segue é a verdadeira descoberta. Como a luz pode encontrar a escuridão? A escuridão é apenas a ausência da luz. Como alguém pode encontrar a própria origem? A origem só é revelada através da própria ausência. A sombra não pode existir sem a substância, mas a sombra não é a substância. Como pode o mundo existir para você se você não está lá para percebê-lo? A criação de distinções surge do ciclo de prazer e dor. Quando tudo é aceito com equanimidade, a tranquilidade se estabelece. Todos os conflitos entre amigos, amantes, famílias e reinos começam como conflitos internos. Libertar-se do conflito é libertar o mundo do conflito. O passado é apenas uma memória, o futuro é apenas uma esperança. Tudo o que existe é este momento. Somente este momento é eterno e real, tudo mais é da mente. Por que reclamar da escuridão se há velas apagadas ao lado da cama? É simples. Conheça o que você não é, veja tudo o que você não é. O que permanece é aquilo que sempre esteve presente. Diversos métodos podem conduzir à busca de maior conforto, mas, no fim das contas, é apenas isso que proporcionam. Aquele que se sente confortável em sua própria prisão não pode ser libertado por ninguém, pois ele próprio é a própria prisão. Nada o retira desse confinamento, pois ele é intrinsecamente parte dele. Quando as sandálias são confortáveis, a pessoa pode optar por ficar descalça. Quando o manto é confortável, ela pode preferir estar despida. Cada desconforto é uma solicitação por atenção. É crucial direcionar a atenção para quem você realmente é, e não se fixar na aparência superficial. Essa é a chave que desbloqueia a porta. Meu método não segue uma abordagem metódica. A única necessidade é parar, cessar o agarrar-se, interromper o planejamento, deixar de orar, abandonar a busca, cessar a análise, parar todas as estratégias, e por último, renunciar ao poder que você concede aos seus pensamentos para definir quem você é. Não há ação a ser empreendida.
Não existe um agente para realizar tal ação. Ver com clareza é um acontecimento impessoal que ocorre na ausência daquele que tem a intenção de ver com clareza. De fato, é o próprio desejo de ver com clareza que se torna o maior obstáculo para alcançar tal clareza. Ninguém possui humildade, há apenas a presença da humildade. Ninguém é compassivo, há apenas a existência da compaixão. Ao remover o ego, revela-se a verdadeira essência. Se você compreendesse que tudo isso é apenas um sonho, algo mais teria real importância? A cada instante, há a oportunidade de se desvincular do encantamento pela sua narrativa de vida e adentrar no reino da completa paz. O que você está aguardando? Envolvimento em debates alimenta a mente. Prefira privá-la do alimento até que ela morra de inanição. Quem morre quando o corpo perece? O que morre quando o corpo perece? Todos os indivíduos experimentam a morte, apenas aqueles que transcendem a individualidade vivem eternamente. Alcançar a imortalidade é simples, basta renunciar à posse do corpo e da mente, permanecendo ancorado naquilo que existia antes da sua aparição. É necessário deixar de se ver no mundo para enxergar o mundo dentro de si. Aprofundar é a única saída. Não há para onde ir, tudo o que existe está aqui. Quando as metas se dissipam, o objetivo é alcançado. Para atingir a compreensão, o foco deve ser menos no que é e mais no que não é. Quando todas as nuvens desaparecem, o sol se revela em todo o seu esplendor. Leva tudo consigo até que reste apenas você. Então, leva até você também, revelando o refúgio da felicidade. A chave para alcançar a felicidade reside na simples renúncia ao que não é essencial. A serenidade, o sonho e o despertar formam uma grande roda. Quando se conhece aquele que está ciente desses três elementos, as portas amplas se abrem. O despertar para a verdade é um processo intuitivo e espontâneo, não há nada a ser feito. É da natureza da chama queimar, assim como é da natureza da mariposa voar em direção à luz. Quando a mariposa é consumida pela chama, seria justo culpar a mariposa. O mundo é uma interação constante de opostos, um e muitos, cheio e vazio, indo e vindo. Esse fluxo perpetua-se, e aquele que não é afetado por ele é aquele que o aceitou. O mundo se transforma significativamente quando a identificação individual está ausente. Uma vez que a função do perceber é compreendida claramente, as noções de interior e exterior desaparecem. Contudo, como se descreve uma cor a alguém cego de nascença? Por que tantas palavras? Permita que a quietude fale, e todas as perguntas encontrarão suas respostas. As ideias distorcem a experiência, aquele que está vazio de ideias vivencia a vida em sua plenitude. Ignorante é aquele que negligencia o essencial. Conhecer o céu, a terra e as coisas, mas não conhecer a si mesmo, é a mais alta ignorância. Desperte desse transe ou permaneça enterrado vivo. Reconhecer a brancura da neve, a negritude do corvo, o calor dos verões e o frio do inverno é o cerne da compreensão de tudo o que é. Não é o extraordinário que requer atenção, mas sim o que é comum. Os pensamentos vêm, a chaleira assovia, e a resposta é a mesma para ambos. Nomear é estabelecer uma barreira entre o que é nomeado e quem o nomeia. Toda a vida se torna pura quando o comentário mental é removido, transformando uma simples xícara de chá em um momento sagrado. Um cão não sabe que é um cão, ele apenas sabe que é. Se ao menos o homem pudesse ser tão afortunado. É fácil perder-se na imaginação, mas mais desafiador é enraizar-se no que é. A beleza da música é sentida, não analisada. Segurar uma única nota por um segundo a mais, e a melodia está perdida. A verdadeira vida é aquela que acontece quando ninguém tenta conduzi-la. Toda a arte é criada na ausência do artista, e o fim da infelicidade ocorre na ausência de qualquer um que seja infeliz. Você é o único obstáculo. O caminho para além de você é através de você. O que pode existir sem você? Responda a isso, e todas as outras perguntas estarão concluídas.
Assim como a pele é a fronteira fisiológica, o pensamento é a fronteira intelectual. Ir além dessas fronteiras é a porta para a vastidão além da compreensão. Todos os problemas são criados pela mente relacionados ao corpo. Na ausência de ambos, onde estão os problemas? O tolo nega a existência daquilo que não pode imaginar. O sábio recusa a existência daquilo que concebe em sua imaginação. Reconhecer a utilidade em tudo é um conhecimento valioso, mas perceber a inutilidade em todas as coisas é sinal de verdadeira sabedoria. Os segredos para uma vida plena são simples. Em primeiro lugar, o passado não pode ser aprimorado, é fundamental reconhecer o que foi e seguir em frente. Em segundo lugar, o futuro não pode ser moldado, então, por que se preocupar com isso? Por último, nada está sob controle, nem o passado, nem o futuro, nem o presente. Aceitar o momento presente tal como é, livre de amarras, é viver sem grilhões. Sob uma rocha, a escuridão persiste, independentemente de quão intensamente o sol brilhe. Ver com clareza é simplesmente sair de sob a rocha da identificação pessoal. A totalidade se revela quando se percebe a inexistência das partes. O fim da ilusão coincide com o fim do eu. Não é possível existir sem ilusão, pois a própria ideia de ser você é uma ilusão. O contato genuíno ocorre quando não há pessoa, personalidade ou indivíduo para conhecer. Além das falsidades conhecidas, encontra-se o reino da descoberta infinita. Para que a percepção floresça, não é tanto o que se faz que importa, mas o que se deixa de fazer. Transcender do vasto nada para se tornar um pequeno algo é o auge da insanidade. Viver de forma espontânea não dá espaço para ruminação. Isso é viver verdadeiramente. A verdadeira quietude, livre de qualquer tentativa de alcançá-la, é o solvente que dissolve todo o condicionamento individual. O que permanece é uma neutralidade, uma aceitação do que é. Os problemas deixam de surgir quando o criador dos problemas é excluído do processo. Isso implica que a solução para todos os problemas é a remoção do criador desses problemas. Abandonar tudo que foi adquirido e retornar ao estado anterior à primeira aquisição é a jornada da autoindagação. Quem é você? No único instante desprovido de pensamento, surge a clara revelação de que nada está errado. O retorno dos pensamentos anuncia o retorno dos problemas. Reconhecer as ilusões como ilusões é o caminho para transcender a ilusão. A única tarefa mais desafiadora do que buscar um grão de arroz numa pilha de palha é procurar na pilha errada. Onde você está procurando aquilo que deseja encontrar? Se a busca é externa, você está procurando no lugar errado. O desejo de libertação é um anseio pela liberdade da dor de ser um indivíduo. Você não percebe por que eu dou tantas risadas. O que é, simplesmente é, sempre foi e sempre será. Não há necessidade de realizar qualquer ação, não há um destino a alcançar, não há algo a ser conquistado. A clareza não envolve adição, mas sim a remoção. Ao abrir mão de pouco, obtém-se pouco. Ao abrir mão de muito, obtém-se muito. Ao abrir mão de tudo, obtém-se tudo. A vida flui, tudo está em constante movimento, mas não há um indivíduo a quem esses eventos pertençam. Em um silêncio profundo, um olhar interno e sutil se manifesta, percebendo a base que sustenta todas as aparências. Toda experiência é transitória, mas a fundação da experiência permanece imóvel e constante. Isso é mergulhar profundamente na essência do ser. Em um silêncio inabalável, essa lucidez fundamental se revela. Aqueles que alcançaram a compreensão reconhecem isso. Lan Shi buscava sabedoria. Seu primeiro mestre lhe ensinou: tu és a tela na qual tudo aparece e desaparece. Lan Shi não ficou satisfeito. Seu segundo mestre repetiu: tu és a tela na qual tudo aparece e desaparece. Novamente, Lan Shi não ficou satisfeito. Seu terceiro mestre exigiu: primeiro, deves me servir por 10 anos, só então te ensinarei. Assim, durante uma década, Lan Shi serviu ao mestre,
realizando tarefas humildes como limpar o esterco dos animais, varrer o chão, preparar refeições e lavar roupas. Ao fim dos 10 anos, Lan Shi disse ao mestre: cumpri meu compromisso e estou pronto para receber teu ensinamento. Muito bem, respondeu o mestre, tu és a tela na qual tudo aparece e desaparece. Com o tempo, o eu de Lan Shi mudou e desapareceu. Pergunte a si mesmo, e ao longo desta vida, quantas identidades você já teve? Onde estão elas agora? Quanto tempo você acredita que sua identidade atual pode durar? Para onde ela vai quando chegar ao fim? A base sustentadora está presente, é a água para o barco, é o céu para a nuvem. O conhecido é sustentado pelo desconhecido, que, por sua vez, é sustentado pelo incognoscível. Desconsiderar isso é a insanidade dos homens. O que nunca mudou, o que nunca mudará, é o solo fértil a ser explorado. O que é permanente dentro da transitoriedade. Ao encontrar isso, a busca termina, o buscador termina. Tudo o que pode ser obtido pode ser perdido. O que não pode ser obtido já está presente, aqui e agora. Realinhe-se com isso e nada mais é necessário. Não é preciso analisar a escuridão para dissipá-la, basta acender a lâmpada da clareza e a escuridão desaparece. Todas as coisas se revelam como realmente são para aqueles que não estão cegos por interesses pessoais. A chuva está caindo. A grama está crescendo. O corvo está corvejando. Onde está o esforço nisso? O desejo de chegar a algum lugar, um destino para um eu limitado pelo tempo, impede a percepção de que tudo que existe está neste momento singular. Exatamente aqui, exatamente agora. O mundo é conhecido através da mente, mas o suporte do mundo não pode ser conhecido pela mente, pois isso é anterior à mente. Quando a clareza está presente, não há problemas. Quando a clareza está ausente, sempre há problemas. Uma vez que o entendimento está completo e claro, não há nada a fazer além de observar. Com ninguém aqui e ninguém lá, tudo está como deveria ser. Mas falar sobre comer não sacia a fome. Estas palavras apenas apontam para o restaurante. A solução para todos os problemas é ver quem é que os tem. E o único que pode derrubar o muro é aquele que o ergueu. Todos os dias, torne-se, pelo menos, um grama mais leve. O que torna um homem sábio? Nada além de perceber a unidade por trás da aparente multiplicidade. Perceber além da aparência é tudo. A busca chega ao fim quando o peixe compreende a inutilidade de procurar o oceano. A água não é mais úmida aqui do que lá. Não é necessário ir lá para obter o que já está aqui. Aqueles que perseguem 2 coelhos não conseguem pegar nenhum. Aquele que observa passa a vida inteira em conflito com aquilo que é observado. Isso é resolvido quando ambos, o observador e o observado, se dissolvem na observação. A principal função do homem é criar infelicidade para os outros. Isso cessa quando se entende que não há outros. Todo o sofrimento é pessoal. Na ausência da pessoa, onde o sofrimento pode desabar, a paz está presente em todos os momentos. Desperte-se da mortalha dos pensamentos. E onde a paz não pode ser encontrada, interrompa as palavras e o pensamento. Assim, nada pode permanecer desconhecido. Crenças podem ser erguidas como as muralhas de uma fortaleza. A menos que essas muralhas sejam derrubadas, não se pode alcançar o outro lado. Perseguir as aparências é ignorar a fonte das aparências. A entrada para o desconhecido é estreita. Apenas aquele que abandona todo o conhecimento adquirido pode acessá-lo. Silêncio não é ausência de som. Silêncio é a ausência do eu. A compreensão é o fim dos questionamentos. Aquele que compreende, aquieta-se. Palavras não são essenciais. Esteja totalmente atento ao silêncio. A percepção do que é só pode ser alcançada pela eliminação dos obstáculos. Não posso descrever o que é,
Posso apenas descrever o que não é, eliminar o que não é o grande desaprender. Não adicione um único conceito e esvazie-se. Somente quando está vazio do vazio também, a plenitude se manifesta. Esta roupa pesada, esta identidade pessoal que parece protegê-lo, é apenas uma segunda pele, um obstáculo que o separa do infinito. Retire-a e vá além de toda necessidade de proteção. Não há necessidade de ir além da mente, veja através da mente. É suficiente. Quando o verdadeiro vazio é encontrado face a face, tudo é perdido. O que mais pode alguém realizar quando, na verdade, não há realizador? Quando a noção de indivíduo se dissolve como gelo na água, vê-se que nada é externo. Tudo está contido no unificado. Surge então a liberdade, liberdade disso e daquilo, liberdade do sim e do não, liberdade para ser o que sempre foi, antes de ser alguém. Clareza não pode ser apressada, ela já está lá. São apenas véus, as névoas do pensamento, que tendem a obscurecê-la. A eternidade está disponível a cada instante. A realidade é sempre agora. Afaste-se das preocupações pessoais e a eternidade se apresentará. Tudo que se ergue, cai. A origem e o fim se encontram em um único ponto. O sábio chama isso de lar. O sábio não tem todas as respostas. O sábio não tem mais perguntas. Tudo está se movendo na superfície da quietude. Confiar que aquilo que te trouxe aqui te conduzirá até lá é o fim de todo esforço. Quando você estava no útero, a natureza cuidou de ti. Você não fez nada. Por que pensa que agora é diferente? Rejeite o pensar. Rejeite o não pensar. Essa é a naturalidade na qual o particular se torna universal. Aquilo que sempre foi é como uma bola sem costura. Seu começo está em lugar nenhum e em toda parte. Seu final está em toda parte e em lugar nenhum. Você entende que isso não pode ser mostrado? O sonho dura tanto quanto o sonhador. O fim do último é o fim do primeiro. O maior crime é negligenciar quem você é de verdade para acreditar na história de quem você pensa ser. A preocupação com seu drama pessoal é a nuvem que encobre o sol. Na unidade, tudo constitui o ser, não há aquele que vê e não há vista. Isso é o que não pode ser conhecido porque não há outro para conhecê-lo. Isso é o que só pode ser encontrado onde não há presença nem ausência. Existe em você o grande potencial. Acenda seu fogo interno. Quanto maior for esse fogo, mais rápido sua água pode ferver. Se for dada a escolha entre 1000 moedas de ouro ou a total compreensão, escolha as moedas de ouro e aproveite. Pois não há ninguém que possa desfrutar da compreensão absoluta. Você é incompreensível, como o espaço. Reconheça que é possível experimentar diretamente essa presença em todos os momentos. Aqui e agora. Estar presente e consciente não é um estado. É o fundamento de onde todas as coisas se erguem. Busque por isso, e você encontrará aquilo que nunca perdeu. Você é isso.